Bom, nós temos aqui informações, logicamente, agora há pouquinho, o Jorge Vinícius falou aqui pra gente da Olimpíada, todo mundo faz a Olimpíada, o Brasil vai jogar na Olimpíada, se tiver qualquer resultado da Olimpíada, a gente vai contar aqui pra você. Mas isso nos jogas pra onde? Pra história. E aí nós pedimos, então, socorro ao professor Vitor Vogel, historiador do Vogalizando e História. Professor Vitor, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, vamos lá, professor. Qual é a origem histórica, então, dos Jogos Olímpicos? Então, haviam os Jogos Pan-Helênicos, né, na época da Grécia Antiga, ainda antes da Grécia ser um país unificado como a gente conhece hoje, tinham as várias cidades, né? Atenas, Esparta, uma dessas cidades era Olímpia. E em Olímpia, de 4 em 4 anos, como acontece hoje, alguns jogos eram celebrados, unindo vários atletas de várias dessas cidades. E esses jogos acabaram, eles caíram em desuso. O imperador romano, no fim do século IV, achou que era uma tradição pagã. Os jogos acabaram não seguindo, mas eles vieram a ser resgatados no final do século XIX. É bem diferente de como acontece hoje, né? Não eram tantos atletas, o mundo antigo era muito diferente do mundo que é hoje, os esportes eram variados, mas uma competição de esportes entre vários lugares, com atletas de várias nacionalidades, de vários estilos, competindo no mesmo esporte, já acontece aí há quase 3.000 anos. Acredita-se que os primeiros Jogos Olímpicos aconteceram no ano 776 antes de Jesus nascer. Caramba. Professor, quando esses jogos começaram, eles tinham também um caráter, além de competição esportiva, como a gente entende hoje, tinha também um caráter religioso ou não? Tinha. A própria coroa de Oliveira, né, que se colocava no atleta vencedor, na época só se premiava o primeiro colocado, não tinha o equivalente à medalha de prata e bronze, ela tinha uma ligação com a deusa Atena, a deusa da sabedoria. Então se entendia que o atleta campeão era um escolhido dos deuses, que ele tinha uma espécie de dom, de primor, uma qualidade, e haviam as celebrações em cima dessas competições, né? Os próprios gregos, acredita-se, a historiografia é muito diferente de como ela é registrada hoje, mas acredita-se que esses jogos inclusive serviam como uma espécie de trégua para conflitos. Então havia toda uma questão religiosa de ligação com Deus nas próprias premiações, uma ideia de divindade dentro dos próprios atletas e numa ideia de celebração e comunhão entre os povos da região. Professor, quer dizer que então as cidades-estados, como você explicou pra gente, já vista que a Grécia não era então um país unificado como é hoje, elas suspendiam a guerra, parava tudo, era um período de paz quando aconteciam os jogos? Sim. O período dos jogos era muito sagrado. Então, nesse momento, a competição vai ser dentro da pista de corrida, vai ser dentro do ringue, né, onde vai ser as modalidades de luta. E depois que esses jogos acabarem, a gente vai lidar com os nossos problemas fora dele. Agora, professor, as competições também eram um atleta para cada atividade ou um atleta só competia em várias categorias diferentes? Não, várias categorias, mas acontece parecido hoje, né? Hoje acontece aí que, por exemplo, um nadador pode nadar em várias modalidades de nado. Acontecia que na época também uma pessoa que tinha ali o seu porte físico atlético podia competir em várias modalidades de corrida, essa pessoa podia competir na modalidade de luta, ela podia competir naquela corrida de biga. Os esportes eles foram se adaptando com o tempo, né? Na época não havia muitos esportes coletivos, futebol, vôlei, essas coisas não tinha na época. Eram muitas modalidades de luta, corrida e arremessos de disco. Então, se o atleta ele desempenhasse uma boa condição física para vários deles, ele podia competir em vários deles também. Professor, e o campeão dos campeões lá? Quando ele voltava para a cidade dele, para a cidade-estado dele, tinha alguma festa, tinha alguma recepção bacana, tinha alguma coisa boa? Afinal de contas, o cara ganhou a competição lá da região. Ele era uma celebridade na época. O próprio mito de Teseu e o Minotauro... O Teseu é aquele que matou o Minotauro? Exatamente. Metade gente, metade touro? Exatamente. O irmão do Minotauro, né, o Androgeu, isso é parte da mitologia grega, já não é mais parte da história, mas Perfeito. o Androgeu, ele foi até uma competição onde ele derrotou os atenienses.
Derrotando os atenienses, o rei Egeu armou uma emboscada para que ele fosse morto. Sim. Então, essa própria ideia da mitologia grega coloca como era importante para o próprio orgulho dos atletas a vitória numa competição dessa. Porque os atenienses serem derrotados por um estrangeiro vindo de Creta feriu o orgulho dos caras a tal ponto que os caras quiseram matar esse cara depois. O atleta vencedor... Parece aquelas brigas que tem na saída de estádio de futebol aqui. Então, não é uma coisa de hoje, né? Essa rivalidade, ela de fato existia. Porque a mesma rivalidade que havia num quesito guerra, ela também havia num quesito atlético. Havia a provocação do rival, tinha toda uma questão de as mulheres casadas não poderem nem participar dos jogos. A mulher não participava nessa época? Não podia nem assistir. Nem assistir? Não. Quanto à mulher solteira, eu vou te faltar essa resposta, eu não vou saber dizer, mas a mulher casada não podia nem assistir. Caramba! Agora, professor, quando ele chegava então lá na cidade de origem dele, ele fazia desfile também em cima de biga. É verdade que derrubava o muro da cidade para ele passar pelo buraco do muro? Isso é verdade ou não? Quanto a se derrubava muro para ele passar, é uma questão específica muito complicada da gente atestar a veracidade, né? E até porque, como é uma época muito antiga, isso é perto ali de 1000 anos antes de Jesus nascer, é muito complicado a gente atestar o que de fato é verdade e o que ficou no imaginário da população. Então, se acontece uma questão assim, a gente vai cavar um buraco na cidade para o cara para poder passar, não tem como a gente afirmar que de fato isso aconteceu, mas fica no imaginário popular, isso sim. Interessante. Agora, professor, você falou também que durante 1000 anos os jogos sumiram e só apareceram no final do século XIX. Quem é que teve essa iniciativa, hein, professor? Foi Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, ele era um francês, se eu não me engano, era pedagogo, historiador. Quando se é ligado à história, a Grécia Antiga, ela faz parte muito importante, né? Foi lá que nasceu, inclusive, com o Heródoto. O Heródoto é o pai da história, o cara que iniciou o método, ele iniciou o método de se escrever baseado em cronologia, ouvindo ambos os lados envolvidos, sem envolver nenhuma espécie de mitologia. E então, Pierre de Coubertin, sendo um historiador, ele buscou resgatar esses jogos, e os primeiros que aconteceram foram em 1896, se eu não me engano, e aconteceram em Atenas, justamente para homenagear a Grécia Antiga. E claro, naquela época também era muito diferente de como é hoje. Os segundos jogos, se eu não me engano, olímpicos modernos, foram em 1900 em Paris. E foi uma desorganização imensa, não se tinha uma unidade, as premiações eram diferentes, a competição aconteceu durante vários meses. Então, uma organização olímpica, como a gente tem hoje, com data pré-estipulada para todas as competições, um comitê olímpico que premia padronizado medalhas de ouro, prata e bronze, isso é uma coisa mais recente. No começo desse retorno às Olimpíadas, ainda havia uma desorganização, a própria desunião. O mundo era diferente na época, né? Era muito complicado vários países fazerem viagens de navio para outro continente para levar os atletas para disputas de esporte. Havia muito menos países que na época também, por exemplo. Então, era muito diferente ainda toda essa grandiosidade olímpica de 2024 para o que era em 1896. Perfeito. Professor, obrigado pela aula. Eu que agradeço o convite, contem comigo. Muito obrigado, professor Vitor Fogel. É historiador do canal Fogalizando as Histórias, está aí, portanto, um panorama interessantíssimo, né, do passado.